Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, e especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, figura entre os 3 ou 5 mais bem avaliados. Eu me refiro ao prefeito de Resende, médico Diogo Balieiro. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me convidado para estar aqui. É um prazer recebê-lo. Prefeito, eu queria começar o nosso papo fazendo um balanço. O senhor está no final do seu segundo mandato, o senhor já exerceu o primeiro mandato, foi eleito com uma larga vantagem sobre os adversários, uma reeleição tranquila, a sua aprovação é bem alta em Resende. Eu queria que o senhor fizesse um balanço da prefeitura que o senhor encontrou quando o senhor assumiu no primeiro mandato e da prefeitura, do estado atual da prefeitura sob a sua gestão. Eu estou no 8º ano, 7 anos e meio de gestão, e hoje a realidade de Resende é completamente diferente do que a gente encontrou dia 1º de janeiro de 2017. A cidade hoje ela tem serviços públicos que funcionam, a gente está com salário de servidor em dia esses anos todos, a prefeitura, as dívidas que a gente tem são dívidas planejadas, são empréstimos que a gente contraiu, mas que é tudo planejado, as parcelas em dia. A arrecadação do município hoje ela é o dobro do que era quando a gente assumiu. O senhor assumiu com a arrecadação de quanto, prefeito? 480 milhões. Hoje quase 1 bilhão, Quase 1 bilhão. Acredito que no final do ano a gente chegue a 1 bilhão e 50 milhões. Então é mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Dobrou a arrecadação na sua gestão. Dobrou a arrecadação. E assim, o que eu destaco como mais importante nesses 7 anos e meio, fazendo esse comparativo entre quando a gente assumiu e agora, é que a população sente orgulho de dizer que mora em Resende. É verdade. A gente escuta as pessoas sentirem orgulho e alegria de dizer que moram no município de Resende. O senhor falou na arrecadação, eu ia agora falar um pouco sobre os investimentos, mas eu queria falar um pouco mais da arrecadação, já que o senhor fez essa observação. Essa arrecadação de 1 bilhão, ela é decorrente exatamente do que? ICMS? O que pesa mais na composição do orçamento de Resende? A vantagem de Resende é justamente essa. A gente não tem uma única fonte de arrecadação que seja muito superior às outras. Como, por exemplo, cidades que têm a questão dos royalties. Não, a gente tem uma arrecadação que ela é variada. ISS, ICMS... O ISS tem um peso de quanto? Quantos por cento dessa arrecadação, mais ou menos assim? Um pouquinho a mais do que o ICMS. O ISS é um pouco a mais do que o ICMS. Então, então o peso é bem relevante do ISS. O ISS ele é maior do que o ICMS. A gente tem o IPTU... Eu pensei que o ICMS, por conta das fábricas em Resende, fosse predominante. Não é? Não é. O setor de serviço é muito forte na cidade. Mas é bem parecido, mas o ISS ainda é um pouco maior. O IPTU é muito bom, a gente tem também um pouco de royalty, tem as transferências também do governo estadual, do governo federal. Então essa arrecadação ela dobrou nesses quase 8 anos, mas as fontes são bem variadas. Perfeito. Prefeito, vamos falar sobre a questão que eu acho, que eu reputo como fundamental em Resende. Eu ouço muito dizer, eu sou de Resende, nascido em Resende, sou de lá, tenho família. Estudou com meu pai ou com a minha mãe? Eu acho que foi com a tua mãe, se não foi com teu pai. Teu pai acho que é um pouquinho mais velho. De uma outra geração, mas eu acho que foi a tua mãe no Colégio Dom Bosco. Eu tenho uma relação de proximidade e afeto com a cidade e percebo em Resende que há um reconhecimento unânime sobre a melhora que houve no setor de saúde. Obviamente que o senhor é médico, portanto deu atenção maior a esse setor. E eu cheguei a ouvir uma frase em Resende que me impactou muito, de uma pessoa que mora na cidade, que disse o seguinte: olha, eu em Resende não seria necessário ter plano de saúde, porque os hospitais públicos de Resende funcionam tão bem
quanto os hospitais privados. O atendimento é da mesma qualidade, do mesmo naipe. Nós temos aqui os mesmos médicos que atendem no hospital da Unimed ou no hospital da Rede D'Or, atendendo no hospital público. Fala um pouco sobre esses investimentos em saúde que o senhor fez, que provocou esse nível de reconhecimento da população. É exatamente isso que você falou, Ricardo. Hoje a saúde ela é a prioridade do governo desde o início. Você fez um comentário falando que eu sou médico sim, mas eu escolhi como secretário de saúde em 2017 uma pessoa que não é médico, que foi o hoje, atualmente, deputado estadual Tandi Vieira. Sim. E foi justamente... Que é o seu pré-candidato à sucessão. Prefeito, hoje é deputado estadual, mas foi quem realmente fez essa transformação na área de saúde de Resende. Sim. O Tandi, ele assumiu junto comigo, dia 1º de janeiro de 2017. Sim. Eu o convidei para ser secretário de saúde. E quem fez essa transformação na saúde de Resende, é claro que eu estava junto, isso é óbvio, mas foi o Tandi. E a opção que a gente fez foi justamente não ter um secretário médico, um secretário gestor público, experiente, com mestrado, que já havia ocupado diversos cargos, e hoje realmente a saúde de Resende é reconhecida como das melhores do estado, ao ponto das pessoas que têm plano de saúde em vários momentos procuram os nossos hospitais públicos. Sim. Na época da pandemia de Covid, isso foi recorrente. Né? Reconhecido. Agora, quais são os investimentos assim, mais fundamentais, mais importantes que o senhor fez na saúde? Eu sei que o senhor recuperou a Santa Casa, eu sei que o senhor renovou e também modernizou o hospital municipal de emergência, mas fala para mim um pouco, porque eu vi um dado que me chamou muito a atenção também há um tempo atrás, que o seu investimento em saúde ultrapassava o limite mínimo constitucional, ou seja, o senhor aplicava mais em saúde do que aquilo que é obrigatório pela Constituição estadual. Explica um pouco sobre isso. A Constituição manda a gente gastar 15%. 15%. Todos os anos a gente gasta 38%, 39%, 40%. Mais do dobro. Mais do dobro. Mais do dobro. 40%, teve ano que a gente gastou 41%. 41%, quase o triplo do mínimo constitucional. Exatamente. Quando a gente assumiu em 2017, eu e o Tandi, a gente conversou e chegou à conclusão que a saúde seria prioridade. Então a gente coloca essa porcentagem muito grande dos recursos do município na saúde e, logicamente, que com gestão os resultados aparecem. Sim. A nossa Santa Casa estava caindo, você conhece a Santa Casa? Não, eu me lembro, inclusive, ela estava realmente... Eu imaginei até que pudesse ser demolida, porque estava numa situação absolutamente de panarepos. Eu e o Tandi, a gente recebeu o conselho, lógico que um conselho péssimo, da antiga equipe de saúde, da gestão anterior, de fechar a Santa Casa. Aproveita que vocês ganharam, fecha a Santa Casa e deixa para lá. E a gente fez exatamente o contrário. A gente priorizou a Santa Casa. Hoje, a Santa Casa está num ponto que não tem mais espaço físico dentro da Santa Casa. Então, a gente está comprando os imóveis em volta para agregar serviços, como o Hospital do Olho, que é ligado à Santa Casa, o Centro de Imagem, que é ligado à Santa Casa, um novo laboratório para o município todo, que é ligado à Santa Casa, que está no imóvel próximo da Santa Casa. Então a gente fez o contrário. Laboratório de análises clínicas. Análises clínicas. A gente priorizou a Santa Casa, além de ter recuperado... Como é que fica a distribuição? Santa Casa cuida de que tipo de paciente? E o Hospital Municipal lá na Beira Rio cuida de que paciente? Boa pergunta. A Santa Casa cuida basicamente de pacientes clínicos, para aquele paciente que vai ficar internado um número maior de dias, cirurgias eletivas tomando antibiótico, e principalmente as cirurgias eletivas e ortopedia. Vesícula, hérnia, todos os traumas ortopédicos, tudo fica na Santa Casa. Mas hoje, dentro da Santa Casa, a gente tem um CTI também, tem um setor de saúde mental, então a Santa Casa foi toda reestruturada, além de quase 95% dos postos de saúde. A UPA também tinha uma ordem de fechamento do Tribunal de Contas. O deputado Tandi, que à época era secretário de Saúde, municipalizou a UPA. Hoje a gestão da UPA
A UPA fica lá próximo à Cidade da Alegria. Cidade da Alegria. Né? Cidade da Alegria. Sim. Fica do outro lado da cidade, oposto à Santa Casa. Então a gente reestruturou toda a nossa rede de saúde. E o interessante é o quê? Ninguém sabia que ia ter uma pandemia. Exato. Quando chegou a pandemia, em 2020... A cidade já estava preparada para isso. Aí as pessoas falam do resultado que a gente teve em Resende na pandemia. O resultado foi, sim, da luta que a gente teve. O Tandy, secretário de Saúde, Dr. Jaime, diretor do Hospital de Emergência, eu como prefeito, mas foi a reestruturação que a gente fez nos 3 anos anteriores. Perfeito. Quais são, assim, o senhor falou em Hospital do Olho, Hospital do Câncer, quais são os projetos que foram implementados? Hospital do Olho... O Hospital do Câncer não está pronto ainda, ele está em obra. Está em obra, Está né? em obra. Mas, ou seja, vocês estão implementando, construindo um Hospital do Câncer. Parceria... Que é uma inovação. O Hospital do Câncer não está pronto. O Hospital do Câncer estão construindo. Estão construindo parceria com o Governo do Estado. Parceria com Dr. Luizinho e com o governador Cláudio Castro. A gente comprou o imóvel. Esse imóvel fica onde? Fica no Jardim Jalisco, em frente ao Corpo de Bombeiros. E como vai ser esse Hospital do Câncer? Qual é, digamos, a capacidade de atendimento desse hospital? O atendimento, logicamente, que não vai ser exclusivo para o morador de Resende. Ele vai ser para a região das Agulhas Negras. Sim. Ali a gente tem Itatiaia, Porto Real, Coatis e Resende. E quem sabe poder estender esse convênio. Você sabe que a gente está ali na tríplice fronteira. Cidades de São Paulo e cidades de Minas também. Aí você pode acabar atendendo gente também de Coatis, de Barra Mansa, porque ali a proximidade não tem como impedir. Né? Barra Mansa tem a Oncobarra, mas o atendimento não vai ser exclusivo de Resende. Você não tem como impedir, não tem como impedir. Isso acontece muito aqui na Baixada, acontece muito aqui no próprio Rio de Janeiro, de pacientes que vêm de outras cidades. E a gente tem que ser sensível também à doença. E você não pode falar, não, aqui você não vai entrar porque você mora aqui do lado. De maneira nenhuma. Isso nunca aconteceu em Resende e nunca vai acontecer. Exato. A gente sempre atende os pacientes de outras cidades com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Exato. Eu vou fazer um rápido intervalo, vamos continuar com esse papo de saúde ainda no bloco, no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto. Nós voltamos com o prefeito de Resende, um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, com aprovação acima de 80%, e nós estamos tentando aqui desvendar as razões que levaram o prefeito a ter esse grau de aprovação da população da cidade. Eu sei que saúde é um tema que contribuiu muito para isso, e eu queria continuar um pouco falando sobre isso. Na questão da saúde, além do investimento do Hospital do Câncer, que é de quantos milhões? Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões, parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, através do então secretário estadual, Dr. Luizinho, e o governador Cláudio Castro, lógico. E o governador que ajuda muito a cidade, muito. Ajuda muito a cidade? Muito. Como é que resume para a gente as principais parcerias do governador Cláudio Castro com a Prefeitura de Resende? Hospital do Câncer, você já falou. Hoje a gente tem em construção no município o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, está em andamento, vai ser um marco para a cidade para os próximos 20, 30, 40 anos. Esse centro consiste exatamente de quê, prefeito? É um centro de formação de mão de obra de para pesquisa, as indústrias da região. De pesquisa. A vocação do centro tecnológico ainda não está totalmente definida. São 7 centros distribuídos pelo Estado e cada um, de acordo com a região, vai ter a sua vocação. Sim. É claro que a gente acredita, o deputado Tandy, que foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, está participando ativamente disso, com a experiência que tem. A gente acredita que a vocação do Centro Tecnológico de Resende, que vai atender a região toda, e não é exclusivo de Resende, seja voltado para a indústria automobilística, para a indústria metalúrgica, metalmecânica, muito também para a eletromobilidade. A gente sabe que o veículo elétrico hoje é uma realidade. Exato. A gente tem em Resende a Nissan e a Volkswagen investindo em eletromobilidade. Já produzem veículos elétricos? Já. A Volkswagen já tem um caminhão elétrico, delivery, a Nissan também investindo em veículos elétricos. Sim. Então a gente acredita que tudo isso vai ser modulado para o Centro Tecnológico oferecer a formação de mão de obra e a pesquisa científica. Sim. Esses são os principais investimentos do governo do Estado. Além disso, a gente tem muitas obras acontecendo. Por exemplo? Drenagem e pavimentação. A gente tinha pontos de alagamento
em Resende. Claro que não é, como a gente vê em outras cidades, mas alguns locais que quando chovia muito, a água subia e a gente está conseguindo resolver praticamente com parcerias com o governo do Estado. Obras que a gente não teria dinheiro para fazer e o governo do Estado faz em parceria com o município. Acho que no final da gestão a gente praticamente vai ter um ou outro ponto de alagamento na cidade. Quando está projetado para ser inaugurado o Hospital do Câncer? Daqui a quanto tempo? Acredito que até o final do ano. Final do ano. Obra a gente nunca pode precisar, mas até o final do ano, o primeiro pavimento com a quimioterapia a gente inaugura, depois a cirurgia oncológica. Essa questão da quimioterapia, de certa maneira, vai livrar os moradores de Resende de terem que ir às cidades vizinhas para receber esse tipo de tratamento. Né? Hoje, por exemplo, quem faz quimioterapia através da rede pública é atendido aonde? Basicamente, Barra Mansa, Volta Redonda e Rio de Janeiro, aqui na capital. Vocês mandam em ambulâncias da prefeitura para Barra Mansa, para Volta Redonda? Sim. Mas a gente sabe que a quimioterapia ela é ruim para o paciente. E o paciente sai com aquela sai enjoado, com mal-estar, então fazer na cidade vai ser um ganho muito grande. Qualidade para o morador da cidade. Qualidade, não só qualidade, mas conforto para o paciente e para o munícipe. Mesmo a gente sabendo que os nossos acompanhantes recebem lanche, recebem toda a possibilidade de apoio da prefeitura, é ruim você ir para Barra Mansa, ir para Volta Redonda, vir para o Rio. Então eles vão fazer em Resende o seu tratamento de quimioterapia e no segundo momento a gente inaugura primeiro a quimioterapia e depois a cirurgia oncológica. Que a gente fez questão de colocar a cirurgia oncológica, para que o paciente possa ser operado o mais rápido possível e a doença não evolua. Exato. Isso também, no segundo momento, dentro do hospital? Do Hospital do Câncer. A gente primeiro inaugura a quimioterapia, alguns meses depois a parte cirúrgica da cirurgia oncológica, que ela é muito específica. Foi um desejo do secretário de saúde à época, o Tandy, que hoje é deputado, de ter a quimioterapia e a cirurgia oncológica. Prefeito, o senhor falou aqui também no Hospital do Olho. Eu, enfim, visitei, tenho uma boa relação com o prefeito, ex-prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, e me mostrou o Hospital do Olho quando ele inaugurou, e foi uma revolução não só em Duque de Caxias, como na Baixada Fluminense. Passou a receber gente, inclusive de Resende, de Barra Mansa, de Volta Redonda. As pessoas iam para Caxias, operar catarata, operar, enfim, todos os problemas relativos à visão. Esse Hospital do Olho já está em operação em Resende e que tipo de resultado tem apresentado? Fala para a gente sobre ele. A gente já tem um serviço de oftalmologia desde o início do governo, só que esse serviço ele acontecia dentro do prédio da Santa Casa. Agora, a gente, anexo à Santa Casa, num imóvel que era da prefeitura, a gente praticamente demoliu o imóvel e construiu o Hospital do Olho ali pertinho da Santa Casa. Lá fazem consultas normais e os mais variados exames. E também a parte de cirurgia que está ficando pronta. A gente inaugurou Vai começar a fazer cirurgias. Lá são 2 salas cirúrgicas. A gente para fazer catarata. E a gente quer fazer também a parte de retina, que é uma cirurgia que se chama vitrectomia. Eu sou oftalmologista, né? Então, é um assunto que conheço de perto. Conheço de perto. Então a gente inaugurou com a presença do governador Cláudio Castro, doutor Luizinho, deputado Tandy, a gente inaugurou a parte de exames e consultas e agora vai inaugurar a parte do centro cirúrgico que fica atrás, na parte de trás do hospital, para fazer catarata, cirurgia de glaucoma, estrabismo, injeções, que a gente tem um procedimento que chama injeção intravítrea, e também a vitrectomia, que é uma cirurgia mais sofisticada e mais delicada dos olhos. A gente nunca teve nada próximo disso, né? Nunca em nenhum momento, teve esse grau de atenção no setor de saúde. E o Hospital de Caxias, claro que foi uma referência para nós. Todo o estado. Eu acho que vinha gente de Resende, de Volta Redonda, sem falar da Baixada toda, mas gente de São Gonçalo, enfim, da região metropolitana toda, de Itaguaí, todo mundo acorria ao Hospital de Caxias, que passou realmente uma grande referência. Tanto que o prefeito Eduardo Paz, inclusive, está construindo também o Hospital do Olho no centro, Rio. Acho que aqui no centro. Exato, porque passou a ser uma referência e mostrou, quer dizer, a grande demanda que havia reprimida para esse tipo de cirurgia que ninguém conseguia dar conta. E Resende tem uma outra coisa, que é um hospital veterinário, também público, né? Isso foi inaugurado quando e qual é o tipo de resultado que essa iniciativa tem produzido?
Ricardo, foi inaugurado em 2020 e o Hospital Veterinário tem uma particularidade na minha vida. Quando eu ganhei a eleição em 2016, e você conhece bem os atores políticos da cidade, você conhece a história política da cidade, eu era a terceira via. Sim. Eu era ali, representava uma mudança, representava uma renovação. E a minha diferença para o segundo colocado foi de 2.000 votos. Uma diferença pequena. E eu, durante a minha campanha, inclusive no programa de televisão, eu prometi fazer um hospital veterinário na cidade. Sim. E isso, na época, em 2016, na campanha, foi uma febre, foi uma explosão. Sim. Então, muita gente atribui essa diferença do resultado a essa promessa. Talvez não tenha sido esses 2.000 votos diferentes, mas ajudou. Todos os tutores. E ninguém falava disso naquela época. A gente está falando de 8 anos atrás. Hoje, o seu pet, ele dorme na cama com você, ele é um membro da família. 8 anos atrás, isso não era tão difundido. Foi uma inovação, e eu já tinha isso. Eu tenho um amor pelos meus animais, hoje eu tenho 3 gatos, 2 cachorros, sempre foi assim. Então eu prometi fazer um hospital veterinário. Sim. E isso foi muito impactante na campanha. E aí, junto com o deputado Tandi, que era secretário de saúde, a gente construiu esse hospital veterinário 24 horas, 100% público, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com laboratório, com cirurgia, com exames, com médicos, com uma equipe multidisciplinar. A gente começou a construir em 2019, inaugurou em 2020. E hoje o Hospital Veterinário de Resende é referência não só no estado, mas no Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro visitar o nosso hospital, que eu construí junto com o Tandi, que era secretário de saúde, atendendo ao meu desejo, desejo do meu coração, e também uma promessa de campanha. Cumprindo uma promessa de campanha que eu acho que foi fundamental. Nesse projeto de reformulação da saúde de Resende, para esgotar o assunto, eu queria saber o seguinte: quais, na sua avaliação, no seu entendimento, quais são os próximos passos que devem ser dados, talvez na gestão do seu sucessor? O que no horizonte, o que o senhor projeta de avanço ainda na saúde pública de Resende? Eu acho que a saúde a gente tem que estar sempre melhorando, mantendo as conquistas. Sim. O que você tem de conquista, você não pode regredir. Lógico. Hoje em Resende você faz uma ressonância magnética, talvez com 20 dias. Nem no particular você consegue marcar uma ressonância e fazer com 20 dias. A gente faz. Mamografia, a gente faz com menos de uma semana. Sim. Ultrassom, rapidamente. Alguns exames a gente ainda tem dificuldade, endoscopia, colonoscopia. Então eu acho que o grande desafio para o futuro... A fila de regulação lá é longa? O senhor tem como... enfim... A gente tem fila em muitos procedimentos e muitas consultas. Eu vou destacar cardiologia, oftalmologia, neurologia, tem um pouco de fila. Como melhorar, digamos, reduzir essas filas? Fazendo exame sábado, fazendo exame domingo, fazendo exame em horário estendido, contratando mais médicos. Você falou, praticamente 100% dos médicos que trabalham no mercado privado trabalham no SUS com a gente. Sim. Unimed, Redditor, os mesmos médicos que trabalham no particular trabalham no público. Então a gente faz mutirões, contrata novos profissionais, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o desafio para o futuro é manter a qualidade que a gente tem hoje e agregar novos serviços, principalmente o que a gente já vem fazendo, na alta complexidade. Hospital do Câncer, inclusive Hospital a alta do complexidade Olho. Em tese, embora a Prefeitura esteja participando, é bom que as pessoas saibam, em tese não seria nem competência da Prefeitura, seria competência do governo do Estado e também do governo federal, que agem nessa competência. Nesse Mas tipo se o governo do Estado... Mas está fazendo em parceria. Ajuda tanto a gente em outras áreas, não nos custa também fazer isso. Eu acho que a Prefeitura é isso, né? Tem que assumir todas as responsabilidades para melhorar a qualidade de vida do munícipe. Não pode se ater, digamos, a questão cartorial para saber isso aqui não é meu, aquilo outro não é meu. Concordo. Ou seja, não é minha competência. O prefeito tem que abraçar os problemas e tentar resolver. Se a gente tem instrumentos para fazer, vamos fazer junto. Em outras áreas, logicamente, a gente não tem instrumentos. Na segurança, eu tenho guarda, mas eu não tenho polícia. Então fica mais difícil Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já.
Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Prefeito, falávamos da questão da saúde, dos projetos, o senhor falou, enfim, das competências, e eu dizia que a competência, obviamente que tem uma competência cartorial, competência constitucional, competência legal, mas a competência do prefeito diante da sociedade é total, é plena. Ele tem que melhorar a qualidade de vida da população que o elegeu, sem se restringir a aspectos cartoriais, legais. Ah, aqui é minha competência, aqui eu não quero saber. Com não, certeza. ele tem que abraçar os problemas da cidade e ser, enfim, a pessoa a quem a população pode recorrer para resolver e melhorar a qualidade de vida no seu todo. Dentro dessa perspectiva, a questão da segurança pública é uma questão. Eu estive vendo uma pesquisa recentemente que mostra que Resende tem dois problemas a partir do ponto de vista dos eleitores, que é mobilidade e transporte e segurança pública, que se equivale. Então, ali são os dois principais problemas, quer dizer, aos olhos dos eleitores de Resende. Vamos começar com segurança pública. Qual é a situação da segurança pública? Nós sabemos que as facções tomaram conta de todas as cidades quase do Rio de Janeiro e estão presentes em Resende, em bairros. Temos notícia de embates e de grupos criminosos na cidade. Como enfrentar isso? Que tipo de participação efetiva a Prefeitura pode ter, auxiliando o governo do Estado nesse combate, ou através de, digamos, de convênios para aumentar o efetivo, implantar o programa Segurança Presente. Tem um convênio também que algumas prefeituras fazem com a Prefeitura PROES, para poder aumentar o número de efetivos na cidade. Nós temos também a possibilidade de instalação de centros de comando e controle com câmeras de reconhecimento facial para, de certa maneira, contribuir para a população, para a polícia desvendar crimes na cidade. Quais são os projetos, quais são as iniciativas já tomadas e aquelas que estão em andamento para serem implementadas nesse sentido, prefeito? Primeiro, é importante lembrar que Resende vive a mesma situação que a grande maioria das cidades do estado do Rio, que é um problema de segurança relacionado exclusivamente à guerra de facção. Hoje você não tem em Resende roubo seguido de morte, dificilmente você tem um roubo de celular, roubo de veículos, você não tem esse tipo de questão. Porque tem confronto de facção. Confronto de facção. Lado A contra lado B. Um mata, depois outro mata e fica essa história. Essas facções se dividem em que território? Quais são as áreas assim que se confrontam? O bairro A, facção A. Sim. Bairro B e a cidade, assim como acontece com a maioria das cidades do estado do Rio. Mas você não tem outros tipos de crime. Você está andando na rua com seu celular, chega uma pessoa e te rouba, isso não existe. Entendi. Quando existe, quando acontece, a polícia no dia seguinte resolve a situação. A gente tem guerra entre facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Sim. E a prefeitura, mesmo como você falou, não é na Constituição, não é obrigação da prefeitura, mas a gente, claro, atento à questão da segurança, a gente vem tomando providências nos últimos anos e especialmente esse ano com várias ações. A gente está começando a instalação de um centro de monitoramento na cidade. Sim. Hoje a gente tem dentro da prefeitura, da sede da prefeitura, um centro de monitoramento que ficam todas as câmeras da cidade ligadas ali, mas esse novo centro de monitoramento a gente vai ter 5 vezes... Quantas câmeras vocês vão instalar nesse novo centro? Hoje a gente tem na cidade 120 câmeras, a gente quer chegar a mais de 500 câmeras nesse novo centro. Monitorando as entradas e saídas da cidade? Tudo com reconhecimento facial e com reconhecimento de placa que já existe. Sim. Esse centro, inclusive, ele vai ficar fora da prefeitura, vai ficar na avenida principal da cidade, próximo ao batalhão da Polícia Militar, a uma distância perto também do batalhão da Guarda Municipal. Sim. Esse novo centro... Com participação de policiais militares e guardas municipais. Quem fica dentro do centro de monitoramento são policiais militares e guardas municipais. Sim. E nesse novo centro, que as obras começam já na semana que vem, numa outra localização, a gente vai ter a presença da Polícia Militar, da Guarda Municipal e com
um número de entre 4 e 5 vezes o número de câmeras que existem hoje. Sim, sim. A gente deu posse a novos guardas municipais semana passada. Vamos receber agora, semana que vem, mais viaturas em parceria com o governo federal para a Guarda Municipal, e a ação que eu acho que vai ser mais impactante para os próximos anos. A gente está celebrando um convênio com a Polícia Federal para futuramente poder armar parte da nossa tropa da Guarda Municipal. Sim, sim. A ideia é formar um grupamento armado dentro da Guarda Municipal. Mas o primeiro... Obviamente que é necessário que tenha preparo, que os homens sejam formados, preparados para isso. Sim, não pode distribuir armas assim à torta à direita, mas... Mas a gente tem uma Guarda Municipal em Resende excepcional, com guardas excelentes, comprometidos, dedicados. E o primeiro passo para isso é assinar esse convênio com a Polícia Federal, que vai ser assinado semana que vem. Sim. E, além disso, o deputado Tandi conseguiu, junto ao secretário de governo André Moura e também ao Bernardo, que era secretário à época de governo, o programa Segurança... Bernardo Rossi. O programa Segurança Presente vai ser instalado em Resende no mês de agosto. A base vai ser instalada ali na região central. Sim. Já está chegando a estrutura modular, o container que vai ficar. Em agosto começa o programa Segurança Presente. Estarão mais policiais à disposição no centro da cidade, no Campos Elíseos e na Rodoviária Velha. É o policiamento de proximidade. E lógico que o efetivo do 37º Batalhão vai ser deslocado para as zonas de maior confronto armado com o tráfico de drogas. Sim. A Guarda Municipal já age em colaboração com a Polícia Militar. Principalmente na questão da ronda escolar, a gente tem parceria com a Polícia. Na verdade, a Guarda Municipal tem uma parceria muito grande, seja com a Polícia Militar, seja com a Polícia Civil. Mas a gente está tomando ações esse ano para aumentar mais a participação da Guarda, e eu acredito que esse convênio com a Polícia Federal para um armamento futuro vai ser importante. Prefeito, transporte e mobilidade é outra questão que se queixa muito. O que o senhor pode falar sobre isso? O que tem avançado? Ou o que pode ainda ser melhorado? Acredito que a maior vitória a gente já teve, que foi fazer a nova licitação do transporte que aconteceu o ano passado. Uma empresa que já vinha operando na cidade há mais de 20 anos, com um serviço péssimo. A reprovação do serviço era de 97%. 97% reprovava o transporte da cidade. A gente fez uma nova licitação, entrou uma nova empresa, mas essa empresa está operando na cidade há pouco mais de um ano e um mês. E claro que existem ajustes para serem feitos. A gente tem hoje quase 55 ônibus 0 quilômetro, um ano de uso, porque eram 0 quilômetro, agora tem um ano de uso. Praticamente a gente tem uma nova empresa operando em Resende, com motoristas treinados, capacitados, mas é importante fazer ajustes. Novas linhas, novos horários, novos itinerários. A gente entende que a gente avançou muito no transporte, mas existem melhorias ainda para serem feitas. E é isso que a gente quer fazer. Ainda na questão da mobilidade, também associando a mobilidade, digamos, a sustentabilidade, que projeto existe ou que projeto já foi implementado em relação à criação de faixas e ciclovias para a população se movimentar? Eu sei que Resende é uma cidade relativamente plana, portanto tem possibilidade de você sair do Manejo e a Campos Elíseos, não tem grandes ruas com aclives, de modo que isso seria absolutamente aplicável à cidade. O que o senhor tem falar sobre isso? Todas as nossas novas obras são contempladas calçadas e ciclovias. Então, tudo que a gente fez novo tem calçada e tem ciclovia. Algumas ciclovias foram construídas em avenidas e ruas já existentes. Porém, alguns locais, infelizmente, é muito estreito e você não consegue fazer. Mas tudo que a gente faz de novo, ou que a gente faz o recapeamento, projeta já com essa perspectiva, ou que a gente faz como foi feito novos traçados, a gente coloca a ciclovia. Tem locais que, infelizmente, a gente não consegue por conta do espaço físico mesmo, de ser muito estreito, mas tudo visando estimular o uso da bicicleta.
desenvolvimento econômico. Ao longo da história, a Resende projetou a imagem de ser um grande polo de atração de empresas, sejam elas do setor automobilístico, do setor automecânico, enfim, havia ali uma efervescência no sentido de atração de grandes empresas. Temos lá a Volkswagen de caminhões, a Renault, a Peugeot, a Nissan, a Peugeot, enfim, lá próximo a Itatiaia tem a Peugeot é em Porto Real e hoje é a Stellantis. Stellantis, mas enfim, fábricas que estão no entorno de Resende. Sim, claro. Tem a fábrica também lá em Itatiaia da Jaguar Land Rover e a Hyundai, ou seja, são empresas que, de certa maneira, giram em torno, a cidade polo da região é Resende. Que tipo de novas empresas vocês estão trabalhando para atrair? Durante um tempo, eu observei que houve uma interrupção desse fluxo de empresas para a cidade. Houve um grande fluxo, sim, elas se instalaram lá em Resende, mas depois de certo tempo isso parou. E eu tenho notado que há movimentos para a retomada de Resende como referência para a instalação de novos empreendimentos. O que está em debate, o que está na perspectiva de vocês nesse sentido, prefeito? A gente teve realmente um grande apagão, 2017, 2018, sim, 2019, aí veio a pandemia, sim, aí que parou o Brasil, tudo, mas a partir de 2022, as empresas voltaram a procurar a cidade e várias dessas empresas já estão se instalando ou já se instalaram na cidade, principalmente relacionada à indústria do metal mecânico, do segmento metal, sim, mecânico. A gente tem, no momento, 2 novas empresas que já estão funcionando na cidade e 2 que estão em obra. E a gente tem a construção na cidade de um novo condomínio industrial privado, parceria da prefeitura com iniciativa privada, que vai propiciar... Onde seria, prefeito? Ali na beira da Dutra, na Barra 3. Na Barra 3. Sentido São Paulo, Rio, ali onde era aquele Touring Club. Comprou aquele terreno ali e ali está sendo transformado num condomínio industrial. Mas a gente tem outras empresas... Que é próximo ali, a Porto Real, próximo... Sim, mas a gente tem outras empresas negociando com o Estado e conosco, com a cidade de Resende. O deputado Tandy, ele faz parte da Comissão de Tributação da Alerj, é presidente da comissão, sim, e tem encabeçado essas negociações do governo do Estado com as empresas e com o município de Resende. Quais são as negociações de andamento que o senhor pode citar? Eu não posso falar. Não pode falar? Não, estou te perguntando isso porque... A gente tem uma grande empresa negociando com a gente. Eu vi no noticiário, não sei onde que eu li, que uma empresa chinesa de pneu. De pneu, então porque já saiu falando que estaria em negociação entre Rio, São Paulo e Minas. Rio seria Resende. Que empresa é essa? É uma empresa fornecedora da Stellantis. A Stellantis hoje ela é Peugeot, Citroën, Fiat Ford, e Jeep. E essa empresa chinesa é fornecedora de pneus para a Stellantis, então ela está negociando com o Estado. Sim. Se realmente o Estado do Rio conseguir atrair essa empresa, sim, vai ser em Resende. Sim, mas sim, a briga é Rio, Minas e São Paulo. Caso o Rio ganhe, vai para Resende e a gente está nessa luta. E é uma empresa que deve produzir quantos empregos aí? 1.200 empregos. 1.200 empregos. A gente já tem o terreno escolhido. O terreno fica onde, prefeito? Fica ali no polo industrial, na região da Barra também. Na região da Barra. Na região da Barra 3 também. Então a gente já tem as opções de terrenos para eles. E o deputado Tandy, junto com a Secretaria de Fazenda, junto com o governador Cláudio Castro, estão nessa negociação para trazer essa empresa de pneu para o estado do Rio e, consequentemente, para Resende. Mas existem outras empresas que já estão se instalando na cidade. Perfeito. Um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o prefeito de Resende, Diogo Balieiro. Prefeito, educação, outra área sensível, importante, estratégica em qualquer administração pública. Que tipo de avanço o senhor reputa como mais significativo na sua gestão? O senhor está encerrando o 2º ano de mandato, o senhor tiver que fazer um balanço da educação, onde foi que o senhor acertou e o que falta fazer? Encerrando o último ano, a gente teve uma notícia excepcional, que foi uma premiação que acontece todos os anos através da
de uma emissora de televisão, da Band, né? Da Band, através da Band, onde um mês atrás, praticamente, Resende foi primeira colocada nesse ranking da Band em educação em cidades acima de 100 mil habitantes, competindo com capital, Niterói, toda a região metropolitana. Então foi um fechamento com chave de ouro de todos os investimentos que a gente fez. Esse resultado, o senhor reputa a exatamente o quê? Queria que o senhor traduzisse o resultado em fatos objetivos. Por exemplo, a escola aqui tem um padrão de excelência, tem um resultado bom do IDEB, tem uma merenda de qualidade. Quer dizer, eu queria que o senhor traduzisse o prêmio em fatos objetivos. Primeiro, a recuperação da estrutura física das escolas. Quando a gente assumiu em 2017, as escolas de Resende estavam insalubres. E hoje a gente vai terminar o 8º ano reformando, ampliando e revitalizando 57 escolas e creches. Lembrando que quando a gente assumiu, a gente tinha 61 unidades. Então, praticamente... Hoje são quantas unidades? Hoje a gente vai fechar com 70. Porque eu construí 9 unidades. 9 novas unidades, principalmente creche. Escola foi menos, mas creche, a demanda por vagas de creche era muito grande. Continua sendo, porque a gente não consegue zerar. É utópico achar que vai zerar a vaga de creche. Porque as pessoas trabalham nas indústrias, e a qualidade, precisam de a qualidade creche, da creche pública hoje em Resende é muito alta. Então as pessoas fazem a opção de colocar na creche pública, igual a gente falou da pessoa que tem o plano de saúde e usa o hospital público. A mesma coisa a creche. Não é porque eu sou o prefeito, mas as creches municipais hoje são maravilhosas, lindas, com merenda de alta qualidade, material didático, uniforme, criança recebe uniforme no início e no meio do ano, recebe todo o seu material. Nas escolas e creches tem material disponível para todas as atividades. Então, a gente fez realmente um investimento pesado na educação com resultados objetivos. Investimento nos nossos professores, valorização, pagamento de verbas que não eram pagas há mais de 5 anos. Então, realmente, a gente priorizou a educação como a saúde. Em relação à informatização também das escolas, houve avanço nisso? Laboratórios, salas de informática, professores, todo professor nosso tem um laptop, tem o seu próprio laptop. Hoje o professor ele tem direito a 30% de tempo fora da sala de aula para poder planejar a sua atividade. Enfim, os investimentos em educação foram enormes e esse prêmio, como eu falei, ele fechou com chave de ouro que a gente fez em relação à educação. Prefeito, nós estamos no limiar de uma campanha eleitoral, início de uma campanha eleitoral. Como é que o senhor vê, quer dizer, a perspectiva de disputa em Resende? Que tipo de avaliação o senhor faz? Obviamente que o senhor tem o seu pré-candidato, que é o Tande Vieira, o deputado. Existe um outro candidato, que é o Renan Marassi, vereador, que é um candidato que supostamente é o candidato mais competitivo em relação ao seu candidato. Tem outros candidatos que são candidatos que não aparecem com boa, pelo menos a julgar pelo que eu vi, com boa posição de disputa. Na verdade, a disputa se afunilou entre 2 nomes. Como é que o senhor vê, que análise o senhor faz do processo eleitoral em Resende? Hoje a gente tem, como você falou, candidatos menores, com menor intenção de voto. Claro que a gente não deve menosprezar ninguém, mas, porque eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso, eu era pequeno e consegui ganhar a eleição. Mas o cenário hoje é o candidato do governo e de oposição. Candidato de continuidade, que é o deputado Tande Vieira, que foi secretário de saúde nosso durante 6 anos e hoje é deputado estadual, candidato da continuidade, e o candidato de oposição, que é o vereador Renan Marassi. Então o cenário é bem claro, continuidade e oposição. Hoje é o cenário em Resende com os candidatos. A julgar pela sua aprovação, o senhor acha que a população quer continuidade, né? A população mostra que quer continuidade, a gente é recebido nas ruas com muito carinho, com muita alegria, com muita atenção, mas cada campanha eleitoral tem sua particularidade. A gente tem que sempre ter humildade, manter os pés no chão e trabalhar. Mas o cenário hoje em Resende é claro. O deputado Tande Vieira é o candidato da continuidade, é o candidato apoiado pelo prefeito Diogo, e o vereador Renan Marassi é o candidato de oposição com o apoio de 3 ex-prefeitos. Quais são?
Rechuan, que me antecedeu, Silvio de Carvalho e Noel de Carvalho. Então, o cenário hoje é polarizado entre a continuidade, candidato com o meu apoio, com o apoio do nosso grupo político que está na prefeitura há 8 anos, e o candidato Renan Marassi, de oposição, com apoio de 3 ex-prefeitos, Rechuan, Silvio de Carvalho e Noel de Carvalho. Perfeito. A questão, eu não sei se perpassa na eleição de Resende, acho que na eleição municipal o impacto disso é menor, mas essa é uma eleição que em Resende se dá puramente diante de um debate local, diante de uma realidade local, paroquial, municipal, ou há algum conteúdo ideológico nessa disputa? Porque o Brasil foi tomado por essa polarização ideológica que, em algumas cidades, isso está muito presente. Isso é digamos, uma marca que, às vezes, define o resultado ideológico, o resultado eleitoral. Em Resende, o debate todo se volta apenas para a realidade local ou tem esse componente ideológico também? Eu acredito que o debate gira em torno de questões locais do próprio município. Sim. Não acredito que haja uma nacionalização do debate político. Embora o ex-presidente Bolsonaro, historicamente e na última eleição, tenha uma margem maior de votos do que a esquerda. É uma cidade com uma tendência para centro-direita. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista aqui, a minha, há cerca de Ajuda muito a cidade. Há cerca de um mês, e ele falou claramente que apoia o Tândia em Resende. Sim. Ou seja, a família apoia. Assim como o governador Cláudio Castro Eu sou do PL, o PL vai estar na nossa coligação, e os partidos de esquerda estão todos na coligação do adversário. Sim. Exceto o PT, que vai ter candidato próprio, mas os partidos de esquerda apoiam o adversário. PDT, Cidadania, PSB estão na coligação do adversário. E a família Bolsonaro, eu sou PL... O governador Cláudio Castro também apoia. Vai estar com a gente. O Tândia disputa pelo PP, né? Pelo PP, pelo PP. Sim. O vice é o vereador Davi do Esporte, foi nosso secretário de esporte durante 5 anos. Ele, Tândia, tem uma sinergia muito grande. O Tândia era secretário de saúde e ele secretário de esporte. Sim. Então, ele pela União Brasil. Prefeito, nós estamos quase encerrando o programa. E nós sabemos que o senhor trocou o candidato, anteriormente era o médico Jaime Neto, e enfim, há cerca de um mês, o senhor fez uma opção pelo Tândia. Fala sobre isso, o que levou o senhor a fazer a mudança? A gente, pesquisando, conversando com as pessoas, a gente entendeu que o perfil desejado pela população e diante dos desafios da cidade para os próximos anos, o perfil do próximo prefeito ele estava muito mais ligado ao deputado Tândia do que o próprio perfil do médico Jaime Neto, que foi secretário de saúde. Então a gente conversou, ponderou tudo isso. O Jaime fez um trabalho excepcional como diretor do principal hospital, como secretário de saúde, e também vinha numa caminhada muito boa política, mas a gente entendeu que o perfil do Tândia era muito mais adequado e ligado aos desafios que a cidade tem para os próximos anos, para os próximos 4 anos. O senhor lançou um nome próximo ao senhor também, Itatiaia. O senhor está expandindo os seus domínios políticos naquela região. Fala um pouco sobre Itatiaia, sobre Porto Real, sobre Coati. Primeiro, a gente tem que lembrar que Itatiaia é uma cidade irmã de Resende. Uma cidade que tem uma íntima relação com Resende. Itatiaia tem com Resende e Resende tem com Itatiaia. É uma mão dupla. A gente não sabe aonde começa Itatiaia, aonde termina Resende, aonde começa Resende. É muito interligado. O senhor lançou um nome lá. Lancei um nome lá. O Caio Márcio. Sim. Foi meu primeiro chefe de gabinete, secretário de administração durante 6 anos e foi também diretor-geral da Santa Casa. Um cara muito experiente, com uma bagagem muito grande, que me ajudou muito a ser eleito prefeito em 2016 e que me ajudou muito ao longo dos últimos anos na prefeitura de Resende. E Coati e Porto Real? Coati e Porto Real a gente está em conversa ainda, mas as prioridades é Resende e Itatiaia. Prefeito, estamos encerrando, é a última pergunta. E seu futuro político?
O que o senhor imagina para o senhor daqui para frente? O que eu imagino a curto prazo é poder estar junto com o Tandi eleito prefeito de Resende, eu estar junto com ele, muito próximo, e também com o Caio Márcio, que o senhor muito bem lembrou, junto com o Caio também em Itatiaia. Trabalhar junto com os dois, usar a minha experiência, usar a bagagem que eu adquiri para ajudar o Caio ser prefeito de Itatiaia e o Tandi ser prefeito de Resende. Os próximos anos... Muito obrigado. Vamos ver. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer receber. Os próximos anos, o senhor pode sair, de repente, a federal, alguma coisa do tipo, né? Quem sabe? Vamos ver. O futuro dirá. Vamos ver. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.